Olá, bruxos e bruxas, bem-vindos a este canal que fala de bruxaria, de ocultismo, reflexões sobre o sagrado e, principalmente, luciferianismo, e sobre o culto do sagrado feminino e masculino. Bom, hoje eu vou falar sobre prazer, sobre êxtase e sobre como existe ainda muito tabu sobre esses temas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em pleno carnaval. Carnaval é essa festa aí profana, a festa da carne, em que as pessoas dão vazão aí aos seus desejos, aos seus sentimentos aí mais profundos, às suas fantasias e ao êxtase. E por que eu estou falando disso? Porque não só por conta do carnaval, mas esses sentimentos, esses momentos, geralmente geram muita polêmica, muita crítica, principalmente no meio espiritualista, que é uma coisa absurda. Por quê? Porque esses momentos, eles são sagrados também. Mas, devido à moralidade, a maioria das pessoas foi criada numa certa moralidade cristã. Mesmo que a religião não fosse alguma coisa extremamente presente, mas só a energia do coletivo, os costumes, os padrões, os condicionamentos nos levam a pensar que a diversão, a alegria, o prazer, o sexo, o gozo são coisas sujas, são coisas feias, que a gente tem que se envergonhar, que a gente tem que sentir culpa e sentir medo. E falando pelo viés da bruxaria e do ocultismo, a gente sabe que isso é totalmente o oposto, O sagrado e o profano, eles se misturam. Todos esses atos são atos sagrados que fazem parte, sim, da nossa vida e devem ser celebrados. Por quê? Porque a bruxaria, acima de tudo, ela é uma celebração da própria vida. Então, a bruxaria a gente não exerce, ela só vivencia diante de altares pomposos, ou dentro de templos, círculos. A gente vivencia no nosso dia a dia. Todos os nossos atos, eles podem, devem e são sagrados, quando nós estamos conectados aí com as forças, com as energias e tem esse entendimento. E até porque na própria carga da deusa, são textos bem antigos, de sacerdotisas, enfim, de culto às deusas, são textos bem antigos, com textos sagrados relacionados ao culto às deusas. E num dos trechos que é mais conhecido, ela relata que todos os atos de amor e prazer são meus rituais. Ou seja, todos os momentos que nós estamos felizes, que nós estamos em êxtase, que nós não reprimimos os nossos sentimentos, as nossas fantasias, que a gente celebra a vida, são momentos, sim, sagrados. Não são momentos feios, ou que a gente deva sentir culpa, ou medo de castigo. Isso é de outras religiões. Mas, infelizmente, é tão enraizado aí no nosso subconsciente e na energia do coletivo, que em momentos como esse, por exemplo, como o carnaval, é uma chuva de falsa moralidade, principalmente no meio espiritualista, em que é uma série de julgamentos, de apontamentos para as pessoas que optam por ir brincar o carnaval, se divertir. E aqui eu não estou fazendo nada falando sobre julgamentos, porque quem é de carnaval, vá para o carnaval. Quem prefere celebrar, curtir, se divertir de outra maneira, tudo bem. Porque para quem é luciferiano, para quem é bruxo, a gente entende que a liberdade é o nosso guia. Então, nós buscamos essa liberdade e a gente respeita como a pessoa exerce essa liberdade. Então, não deve ser motivo de apontamentos e de julgamentos. Afinal de contas, cada um cuida da sua vida. Mas voltando a falar de bruxaria, esse pequeno trecho da carga da deusa nos faz pensar e nos faz lembrar que esses atos de prazer, de êxtase, de alegria, são atos sagrados, sim, em que a gente honra o nosso templo, que é o nosso corpo. O nosso corpo ele foi feito para o prazer. O nosso corpo ele foi feito para vivenciar sensações e experiências que nos tragam êxtase, que nos tragam alegria, que nos tragam gozo. E não tem nada de errado nisso. Os próprios rituais de bruxaria, tem sempre ali a presença do vinho, para celebrar
para trazer aí essa alegria, essa leveza. As trocas, as conversas descontraídas, você ali comungar de vinho, comungar de comidas, e trocas de experiências e danças, e do sexo também, essa troca, né, dessa química. Tudo isso são rituais da deusa também. São momentos sagrados que não devem ser vivenciados com sentimentos de culpa, com sentimentos de medo, medos de castigo, porque isso é uma inverdade, né? É uma inverdade que a gente foi condicionado a essas inverdades para que a gente continue ali sendo manipulado e vivendo, né, pelo jugo ali do medo, né? O medo, que é essa ferramenta, já falei muitas vezes, a ferramenta de manipulação das maiores que existem. Enfim, esses momentos, não só por conta do carnaval, mas muitas vezes a pessoa que opta por ter uma vida mais livre, sexualmente falando, que gosta de se divertir, que gosta de beber, que gosta de dar vazão para os seus sentimentos, que não reprime esses sentimentos, porque fomos ensinados a reprimir nossos sentimentos, nossas emoções, nossos momentos de alegria. A gente foi ensinado que isso é feio, que isso é errado. E a pessoa que tem esse entendimento, as pessoas que têm esse entendimento, entendem que esse momento é um momento sagrado também, né? Todos os momentos são momentos sagrados. Até quando a gente está no meio do caos, é um momento sagrado, no momento de um desespero, de alguma dificuldade, de algum grande problema. Ali a gente vê a presença do sagrado também nesse momento, porque a gente vive nessa religação, nessa harmonia com a natureza. A natureza, ela é bela, ela é muito bonita, mas ao mesmo tempo ela é feroz, ela é agressiva, e a gente percebe isso nesses momentos de dificuldade, que também tem a sua beleza, também tem as suas lições. E para as pessoas mais experientes dentro da magia e da bruxaria, muitas vezes a gente se desconecta desses momentos de alegria, de prazer. E não falando só de festas, mas nós com nós mesmos, no nosso dia a dia, um grupo pequeno ali de amigos, ou solitariamente, você sentir o seu corpo, você se permitir ali tomar um bom vinho, ouvir uma boa música, uma dança. São pequenos rituais de autocuidado e de prazer que a gente se proporciona, que são rituais que a gente oferece para a deusa, para o Deus, para o nosso sagrado. Porque o prazer, a energia do prazer, é uma energia maravilhosa. Ela rompe barreiras, ela traz leveza, ela traz essa energia rápida de ação. E são momentos para ser celebrados, não para a gente reprimir ou para a gente se desconectar. Então, vamos aí celebrar o nosso corpo, né? Nosso corpo é um templo sagrado que pode e deve experienciar todos os tipos de sensações, sem julgamento, sem culpa, sem a moralidade das religiões, porque são rituais da deusa. É o sagrado e o profano que se misturam. Então, quando a gente vai trazendo esses momentos cada vez mais frequentes para o nosso dia a dia, no meio da correria do dia a dia, em meio a problemas, no meio de batalhas que a gente passa aí no nosso dia a dia, né, na nossa luta diária pela nossa sobrevivência, para obter as nossas conquistas, é importante não esquecer desses momentos. É importante ver a beleza e a sacralidade desses momentos, porque esses momentos trazem, além do conforto, além de uma leveza, traz força, traz poder, traz essa energia do prazer, que a gente tem que sentir prazer pela nossa vida, pelos nossos rituais, por todos os momentos que a gente exerce. E vivenciar isso é mais do que uma indicação, é um dever que a gente tem que ter, né? Afinal de contas, todos os atos de amor e prazer são rituais da deusa, né? São rituais sagrados. E essas práticas, né, de celebração, de festas, são práticas muito antigas. O próprio carnaval aí tem suas origens nas festas pagãs, né, em que as pessoas ali se libertavam dos seus demônios, as pessoas passavam esses dias aí que esqueciam da moralidade e se permitiam, né, vivenciavam com liberdade aí todos os seus desejos, os seus prazeres.
E eu vou ensinar um pequeno exercício de reconexão, que é para aqueles momentos que no dia a dia, nas batalhas, a gente acaba se desconectando desses momentos, né? Isso é comum acontecer. Às vezes a gente não se permitir vivenciar momentos de prazer, de reconexão, de alegria e de êxtase, porque estamos ali no meio de problemas, de situações difíceis, e a gente se acha que não é merecedora, né? A gente sabe que a vida da gente são muitos acontecimentos, são muitas batalhas, cada um com a sua individualidade, claro, mas tem momentos de muito cansaço mental, tem momentos de desesperança, e a gente precisa fazer essa reconexão para ver a importância desses momentos, né, que são momentos muito importantes e são essenciais para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde mental e para a nossa conexão com o nosso sagrado. Então, quando você se sentir desconectado e você sentir essa necessidade de voltar a sentir prazer pela vida, de sentir que o seu corpo é um templo sagrado e que você quer sentir esse prazer, esse êxtase, existem vários rituaizinhos que a gente pode utilizar. Por exemplo, tomar um banho, aquele banho bem demorado, né, que a gente usa ali todos os nossos cremes, faz aquele ritual de autocuidado, é um ritual de prazer, né, que a gente se sente, a gente se toca, a gente vai vendo ali cada parte do nosso corpo, é esse autocuidado que faz a gente voltar as atenções para nós mesmos, né, que a gente tem que se priorizar e tornar esse ato um ato de prazer, de alegria. Você tomar um vinho, mesmo que seja sozinho, né, você ouvir uma boa música, você dançar, ali movimentar o seu corpo, você fazer algo que você goste, mesmo que seja sozinho, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de estar em grupos para celebrar, para beber, enfim, para vivenciar esses momentos. E solitariamente a gente consegue e a gente deve vivenciar esses momentos de êxtase, de prazer, de alegria. Então, você tomar um banho, você experienciar uma sensação de uma comida boa, de uma boa bebida, de uma boa música, você fazer algo que você goste, que realmente você sinta prazer, que você sinta alegria, você simplesmente se olhar no espelho com uma roupa bonita, né, uma roupa que você gosta, que você se sente bonita, que você se sente belo. Ou mesmo você se olhar no espelho totalmente sem roupa, né, vendo cada parte do seu corpo e honrando, né, e se reconectando com você mesma. São pequenas ritualísticas, né, pequenos atos no meio de toda a nossa correria do dia a dia, atos de prazer, atos de reconexão com nós mesmos, de alegria, de êxtase, a libertação sexual também, se permitir fazer essa conexão, ou com outra pessoa, ou solitariamente, sem culpa, sem medo, sem o julgamento, sentindo aquela emoção, sentindo aquela sensação, aquela explosão de prazer, de uma maneira sagrada, de uma maneira ritualística, de uma maneira que traga essa reconexão, que traga todo esse êxtase e essa celebração à vida. E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma pequena conjuração para esse momento. É só um exemplo para esse momento de, não importa a ritualística que você escolher, mas de afirmação para você mesmo. É uma pequena afirmação para que a gente retome esse poder, para que a gente retome aí essa autonomia. Eu convoco a minha presença para este corpo. Eu reivindico cada centímetro de minha carne como solo sagrado. Eu me vejo, eu me liberto e eu me honro. Assim seja.